Afinal, softwares de dimensionamento acabarão com a profissão de projetista de estrutura? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar um pouco sobre isso aí, tá bom? Bom, pessoal, eu sou Jorge Oliveira, projetista de estruturas, e falo mais uma vez aqui do canal Engenheirandos. Bom, para quem não conhece o canal Engenheirandos, é um canal de auxílio a estudantes, a recém-formados, a todas as pessoas que estão envolvidas, inseridas no contexto da engenharia, tá? Principalmente da engenharia civil, obviamente, que é onde eu estudei, eu tenho um pouquinho mais de conhecimento para poder falar alguma coisa. Antes de eu falar do assunto em si, eu vou pedir um favorzinho para vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho para quando tiver vídeo novo vocês serem notificados. Curte a gente lá no Facebook, curte a gente no Instagram, curte o nosso blog. Eu vou deixar o link também do nosso WhatsApp, tá bom? Entra no grupo. Lá no grupo do WhatsApp é muito bom que tem muita gente que compartilha um monte de assuntos. Aí não é só engenharia civil, é de tantos outros assuntos, é muito bacana. Se você estiver me assistindo no YouTube, eu vou deixar toda essa descrição aqui embaixo, tá bom? Porém, se você estiver me assistindo no Facebook, eu vou deixar toda a descrição também no primeiro comentário da página, tá? Então, se eu compartilhar isso aqui, se alguém compartilhar em algum grupo, entre na página original, que lá vai estar toda a descrição, beleza? Bom, dito esse recado, vamos para o assunto que é o mais importante. Eu fiz esse vídeo aqui porque esses dias eu vi um comentário de uma pessoa, não sei se a pessoa se expressou mal, eu que interpretei mal, onde ela falava que, basicamente, estudar a teoria das estruturas, resistências materiais, acabava nem sendo tão efetivo porque os softwares calculavam toda a estrutura. É um equívoco isso aí, pessoal, é um equívoco. E a gente tem que ter em mente que o processo de uma estrutura, o projeto de uma estrutura, ele envolve várias etapas. Uma das etapas, a principal, ou talvez é a idealização do modelo estrutural. Depois disso daí, você tem que trabalhar quais são os esforços que terão nessa sua estrutura. Você terá um resultado desses esforços. Depois que você souber todas as solicitações, todos os esforços que ela tem, você vai fazer o dimensionamento. E aí, nesse processo, vai entrando alguns cálculos em cada um deles. Então você não está calculando uma estrutura, você está projetando uma estrutura. Aí é onde que eu não gosto muito do termo calculista de estrutura, que eu acho que ele é muito simples para uma situação que é um pouco mais complexa. Então eu vejo mais como um projeto de estrutura, certo? Essa é a minha visão quanto a isso. Então por isso que eu particularmente não gosto do termo calculista. Enfim, isso aí é uma outra questão, não é esse o motivo desse vídeo. Então a gente tem que ter em mente isso aí, que você tem que idealizar essa estrutura, você tem que pegar essa estrutura e transformar ela em algo que você possa modelar e calcular, certo? Fazer um modelo matemático disso que você imaginou. E daí sim você ter um resultado que seja satisfatório e seguro para aquela edificação. Só que, com a demanda de serviço, o que foi feito? A gente tem hoje ferramentas que otimizam isso daí, que ela agiliza, porque ela pode fazer alguns cálculos que você teria que fazer manualmente, ela faz de forma automática. Porém, mas toda a idealização da estrutura ainda é sua. E aí você tem que saber interpretar uma estrutura. Se você não sabe interpretar um diagrama de esforços, você não está fazendo uma estrutura, porque você não sabe como deixar essa estrutura mais segura, como deixar ela econômica. Porque você só ficar mudando lá bitola, ou ficar mudando quantidade de aço, mudando seção, essas coisas, isso daí é parte, sim, de uma solução que você tem que, você tem que fazer para algum problema que você encontra na sua estrutura, mas antes disso você tem que entender todo o comportamento dela. E aí é onde que está o problema, porque às vezes tem profissionais que não conhecem isso daí. E aí é um erro do profissional. Mas eu não estou aqui querendo ficar criticando o profissional, nada disso. Só estou falando que softwares vêm para agilizar o processo. Eles são ferramentas. Eles são parte do processo. A menos que esses softwares fossem uma inteligência artificial, aí eles iam chegar e ia fazer o cálculo todo, ia fazer toda a estrutura, eles iam projetar por si só.
E é um outro assunto, talvez eu até falei besteira em relação à inteligência artificial, mas enfim, a gente tem que entender isso aí, que não tem como o software operar sem ter a mente humana por trás, e ela é quem vai dar os comandos corretos. É como você pegar uma calculadora e querer que ela faça uma conta de divisão, uma simples conta de divisão, mas se você não der os sinais corretos, você colocar um sinal de adição, ela não vai fazer uma divisão. Então você tem que saber o que você quer. E aí sim você vai interpretar, e aí sim você vai dar os comandos corretos, e depois você tem que saber interpretar aquela memória de cálculo. Porque se você pegou uma memória de cálculo e você não sabe interpretar, você não sabe fazer uma estrutura. E é o que eu sempre digo, a pessoa que não sabe calcular na mão, não consegue fazer um cálculo de uma estrutura na mão, ela não sabe calcular no software, ela só digita valores no software, e isso é um perigo, tá bom? Então assim, você que é estudante de engenharia, está começando, já começa a se preocupar com isso daí. E o que eu diria para você, começa a fazer bastante exercícios, se você já pegou a cadeira de concreto, começa a fazer lá, idealiza algumas estruturas lá e começa a fazer essas estruturas, vai treinando, treinando, que é o treino que vai dando pra gente uma condição de chegar mais próximo da perfeição, da excelência, certo? Esse é o que eu vejo. Então, a conclusão que eu tenho disso aí, o software nunca vai substituir realmente o profissional. Porque o projetista é você. Você é o responsável pela estrutura. O software só está fazendo com que os resultados saiam a partir do que você deu para ele de informação. Tá, pessoal? Esse era o vídeo que eu queria gravar para vocês. Até ficou um pouco extenso, mas é um assunto que eu acho muito importante. E agora o recadinho que eu queria dar para vocês, que eu acho que vai ser muito bacana para quem está tá estudando ainda. Se você tem dificuldade em algum assunto, você quer saber algum assunto, tem uma série que eu comecei que se chama Como Fazer. Aí você escreve no comentário, mas pessoal, escrevam mesmo aí no comentário, que eu vou ler todos os comentários. Escreve aí, como fazer para calcular momento fletor, por exemplo. Aí eu vou fazer um vídeo calculando um momento fletor, explicando como que ele é feito, como que é feito o cálculo para vocês passo a passo. É uma forma de eu ajudar vocês também. Eu acho que o YouTube tem essa vantagem, ele pode ajudar as pessoas, você pode fazer um vídeo ajudando muitas outras pessoas e não fica um negócio mais regionalizado, porque na aula às vezes o professor não consegue te dar tanta atenção porque tem muitos alunos. Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou desse vídeo aí, já deixa seu curtir, se inscreve no canal, deixa sua crítica, deixa sua sugestão, deixa seu elogio, compartilha esse canal e segue a gente lá no Instagram, no Facebook, acompanha nosso blog, entra no nosso grupo de WhatsApp e vamos continuar conversando em todas as outras redes sociais aí, tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha que passar para vocês, um abraço e até o próximo vídeo.